Boa tarde, meu nome é Simone Meirelles, eu sou formada em Psicologia pela PUC de Goiás, tendo sido monitora também da matéria de psicanálise lá. Hoje eu vou falar, em termos gerais, como foi a vida particular do Freud, acompanhado de 1880 até 1890, mais ou menos o que já vem falando nos outros vídeos, né? Só que em alguns pontos chaves. Então, o que o Ernest Jones traz para a gente nesse período? Dois focos, né, que ele coloca das dificuldades do Freud. Um foi a pobreza, que a família dele não tinha dinheiro e também ele demorou muito, né, para poder ter. E o outro foco são os amigos, que ele era difícil fazer amizade, mas quando tinha amigos, né, era uma amizade bem profunda. Então, sobre a pobreza, né? Como que era isso aí? O Freud, o dinheiro para ele era uma pessoa generosa, e o dinheiro poderia ser indiferente, se não fosse ele desejar tanto, que ele desejava intensamente as coisas, né? Aí sim, aí ele dava um jeito, né, de arrumar o dinheiro. E o que ele mais sentia a falta do dinheiro era em relação à noiva dele, que era a Marta, depois casou com ela, e também as viagens que ele queria fazer, as coisas que ele queria desenvolver. Então, a Marta, ele tinha, assim, ele gostava de dar presentes, essa coisa, sentia muito quando ele não podia dar presente para ela, ou viajar para visitá-la, que no noivado eles são 4 anos, passaram 3 anos separados, que ela voltou para a cidade natal dela com a mãe. Então, o que ruía ele por dentro é quando ele queria vê-la e não podia, né? Ou então não tinha dinheiro para ir, ou para pagar alguma coisa para ela. A gente viu o primeiro salário que ele teve, né? Quando ele estava no Hospital Geral de Viena, ele mandou para Marta, né? Para comprar vinho, comprou alguma coisa para ela. Então, parece que o foco dele era muito ela. Então, por exemplo, todas as partes, eu vou falar na parte que ele teve de doenças, de coisas assim difíceis. Quando você vai lendo esse livro aqui, a biografia dele, do Ernest Jones, você vai ver que quase que a doença dele era estar longe dela, né? Então, e o que ele queria fazer era conseguir casar o mais rápido possível, né? Já demorava muito por causa da falta do dinheiro. Então, sempre escrevendo para ela assim: não, eu vou superar, vou conseguir. E foi basicamente esse período maior que tinha essa dificuldade e esse amor todo pela Marta, né? Então, uma outra coisa que também deixava ele mal era a família de origem dele, que também era pobre, né? O pai dele nunca teve muito dinheiro. E nessa época, essa década, o pai já estava com quase 70 anos, e ele já estava com alguns sintomas assim de derrotismo, infantilidade. A mãe também adoeceu na época. A mãe estava com tuberculose, então era uma outra preocupação. E as irmãs, teve uma época que o Freud até ficou penalizado, porque ele via as irmãs dele emagrecendo, né, por falta de comida mesmo. E teve uma vez que ele foi almoçar, ele foi convidado para um almoço, né, e ele teve dificuldade de comer carne assada, porque ele lembrava a fome que as irmãs estavam passando. E aí como é que eles faziam? O Freud tinha o Emmanuel, que era o meio-irmão dele, que o pai dele casou 2 vezes, né? O Emmanuel e o Philip eram os irmãos do primeiro casamento. Então, o Emmanuel foi para Manchester, no Reino Unido, enquanto a família de Freud foi para Viena. Então, o Emmanuel
mandava dinheiro, né, para a família. E o Freud, quando ele podia, ele também estava sempre mandando, né? Era uma outra coisa que afligia ele, era tentar manter essa família de origem dele. Então, o Emmanuel ajudou, mas mesmo assim o Freud também tinha de ajudar, então era difícil manter isso, né? Foi um foco difícil na vida dele. E aí, como que ele fazia? Ele pegava dinheiro emprestado, né? Com amigos, né? Com alguns professores, alguns amigos. E aí, quem que eram essas pessoinhas que emprestavam dinheiro para ele? O principal, nessa época, foi o Breuer. O Breuer, que ele até praticamente fundou a psicanálise junto com Freud. Na época, a psicanálise ainda não chamava psicanálise. Eles começaram a fazer os estudos baseados nos casos de histeria, né? O Breuer que acompanha ele. Então, eles são muito amigos, né? Então, o Breuer, principalmente, emprestava dinheiro para ele. E o Fletcher, a gente viu nos outros vídeos, foi o amigo do Freud que acabou morrendo, né? O episódio triste, porque ele tinha dores neurais, né? Dores, assim, fortes, e ele estava tomando morfina, estava sendo tratado com morfina para dor. E aí o Freud estudava, pesquisava cocaína na época, para ver os efeitos benéficos, né, como medicamento. E ele acabou prescrevendo o tratamento de cocaína para o Fletcher melhorar essas dores, que ele acreditava que melhorava as dores, só que e também acreditava que ia melhorar o quadro de dependência da morfina, que já estava dependente de morfina. Só que aí deu errado, né? Ele continuou dependente, agora nem da morfina mais, da própria cocaína, e o estado dele piorou, depois ele faleceu. Então, essa parte da cocaína é uma parte, em relação ao Fletcher, foi uma parte de fracasso, né, da cocaína. Mas, enfim, os dois eram muito amigos. O que eu achei interessante aqui é que o Fletcher reclamou para o Freud, né? Falou assim, mas por que só pega o dinheiro emprestado do Breuer, mas não pega o meu? Ai, gente, eu queria que alguém falasse essas coisas para mim. Não, você pega o dinheiro comigo. Então, aí o Freud olhou e tá bom. Aí depois passou a pedir dinheiro emprestado para ele. Mas aí, com isso, vocês podem ver que não é só que estava reclamando, era de atenção, de amizade, né? E quando que alguém vai querer ficar emprestando dinheiro? É porque gosta, né? Gostava muito dele. Então, o Fletcher foi um que também dava os empréstimos para o Freud. Né? E deixa eu ver aqui no meu papelzinho. Aí tinha outro também que emprestava o dinheiro, que era o Joseph Punnett. Aí ele emprestava mais por causa da meta que o Freud tinha para tentar adiantar o casamento, não demorar tanto a casar. Então, o Punnett dava mais o dinheiro para encurtar o tempo do casamento e para ele visitar a Marta também, né, na cidade dela. E aí, na parte da Marta, ela tinha alguns parentes ricos, né, alguns tios, algumas tias que também emprestava ou dava dinheiro por ocasião do casamento. Tudo, nessa época, tudo para ele era em torno de casar com a Marta. Então, esses amigos dele é que davam esses empréstimos. Então, em relação à amizade do Freud, amizade com as pessoas dessa época, ele tinha dois grupos de amigos. Um era relacionado à medicina.
que era o pessoal de hospital, os médicos, os professores, geralmente eram amigos mais velhos do que ele. E que era o Fletcher, né, Breuer e tudo. E o outro era mais um grupo de pessoas da mesma idade que ele, né? Então, eles tomavam, uma vez por semana, tomavam café, se encontravam num café, para conversar, jogar cartas, jogar xadrez. Eles tinham isso. Então, nesse ambiente, né, existiam, o Freud passou também algumas etapas de dificuldade com a saúde. Então, até vi que a gente pensa que é porque ele descobriu a psicanálise, ele não ficava doente, não tinha neurose nem nada disso, mas as coisas não são assim. Então, como que era a saúde do Freud? Falar em termos mais gerais, né? De 82 até 89, os principais pontos. Em 82, ele pega uma febre tifoide. Em 84, ele tem problema no nervo ciático. Sobre o episódio do nervo ciático, o que o Freud fez, né? Nessa época aqui. Aqui. Ele já estava há 2 semanas de cama. Aí, aqui abre aspas ele falando. Pela manhã, eu estava na cama com as dores mais desagradáveis. Quando me olhei no espelho, fiquei horrorizado com a minha barba selvagem. Decidi não mais ter ciática. Abandonar o luxo de estar doente e tornar-me mais uma vez um ser humano. Então, ele pegou, se vestiu, foi ao barbeiro, tirou a barba e depois visitou alguns amigos dele. E os amigos ficaram espantados, né? Como assim? Levanta de uma vez e me reage de repente. Então, ele era assim. Ele teve muito problema, né? Só a questão de não ter dinheiro já é um grande problema. Mas ele parece que já... Ele fala que ele parece que foi criado para poder... Criado nos problemas, né? Para poder superar eles, né? Então, aí depois do ciático, ele teve varíola, 1885. Algumas inflamações de garganta, no período da febre tifoide, ele tinha também inflamação de garganta, mas daquelas que ficava dias sem nem falar, nem engolir nada. Eu tinha isso. E ele tinha também, o que perturbava mais ele, eram dores reumáticas nas costas, nos braços, cãibra de escritores, escrevia muito, né? Aí ele tinha catarro nasal, não sei que tipo de doença que é isso aqui, mas que ele não gostava, sinusite, enxaqueca. Enxaqueca ele teve muito, e nada curava, e a dor não passava. E aí o Ernest Jones até se questiona, será que era orgânica ou era psicossomática essa enxaqueca dele? Mas diz que o próprio Freud fala que era bem externo, isso não atingia ele, né, de outra forma. Ele falava assim, que é puramente externa e o homem interno está intacto. É o que ele falava. E tinha perturbações digestivas, prisão de ventre, alguns episódios de melancolia. Melancolia seria tipo depressão, se fosse ser traduzida com termos mais atuais, seria mais depressão, né? E aí ele perdia toda a sensação de prazer e tinha um cansaço imenso. Então ele tinha isso aí. E aí ficava uma coisa muito sofrida, né? Quem já teve quadro de depressão, de melancolia, deve saber como que é, né? Então, o que ele dizia?
Por exemplo, ele escreveu assim: tem um grande talento para queixar-me. Então, ele, às vezes, ele se lamentava muito, né? E nos últimos 14 meses passei apenas 3 ou 4 dias felizes. Ou seja, 14 meses é um ano e tanto, né? Então, ele se dizia infeliz nessa época. Ontem eu estive muito irritável. Isso falando para a Marta, isso aqui eu morri de rir. Assim. O jeito que ele escreve é muito sutil, muito. Parece ao mesmo tempo engraçado, mas ao mesmo tempo. Ele fala coisas difíceis de um jeito mais leve e quase que engraçado. Por exemplo, escreveu para a Marta que estava tão ruim, que é claro que ia ser ruim se ela visse ele daquela forma, mas ele escreveu assim. Ontem eu estava muito irritável. Você devia ter estado aqui para desejar que não estivesse. Eu achei isso um acho assim, não, você devia estar aqui para ver, né? Não, você devia estar aqui para ver que você não devia estar aqui, de tão ruim que ele está. Então, por exemplo, a parte do que o Breuer emprestava dinheiro para ele também, a gente pensa que é desagradável, né? Pedir dinheiro e tudo. Aí, e muito dinheiro, ele estava sempre pedindo. Aí ele escreveu assim: aumenta a minha autoestima saber o quanto valho para alguém. Ou seja, que a pessoa faz os empréstimos para ele. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, uma vez ele mencionou com o Breuer que era o contrário, né? A autoestima dele estava diminuída com isso. Aqui é o que o Ernest Jones coloca. Freud mencionou que mais de uma vez exprimiu a Breuer o sentimento de autoestima diminuído ao aceitar dinheiro. Mas Breuer insistiu, não somente que podia oferecer essas quantias, mas que Freud devia reconhecer seu próprio valor no mundo. Né? Então, Freud, ele escrevia muito bem, então ele era capaz de estar com a autoestima diminuída, mas falasse, nossa, que bom, o pessoal está me prestando dinheiro, eu valho muito, né? E, na época que ele perdeu o título que ele quase que descobriu a propriedade anestésica da cocaína para problemas de olho, né? Mas aí ele foi ver a Marta e foi viajar para ver a Marta e que aí outra pessoa pegou essa fama no lugar. Né? Aí ele falou, foi culpa da minha noiva que eu não fiquei famoso. Só que aí lá na frente ele fala, não, claro que a culpa não é dela. Então, o jeito que ele escreve é muito interessante, que é irônico e não é irônico ao mesmo tempo, né? Mas é muito gostoso quando ele faz um jogo, assim, ele pega a realidade e faz de um jeito até para ele não sofrer tanto, né? É muito bom, assim, o jeito que ele escreve. Mas, enfim, voltando às doenças, né? Nessa época, então, a tensão dele, que era excessiva, era por conta do casamento, né? E aí ele falava que quando ele estava com a Marta, esses sintomas melhoravam, né? Então ele escreveu assim: a vida tem sido tão dura que realmente é preciso a alegria e a felicidade da sua companhia para manter-me com saúde. Sou como adoro as metáforas. Eu adoro, ele fala por metáforas. Porque a gente pega uma metáfora que é você pegar uma situação e colocar uma outra para você entender. Por exemplo, ele está falando aqui que ele não estava bem sem a Marta e que queria ela. Aí ele escreveu assim: sou como um relógio. Então, ele não é um relógio, ele se colocou como um relógio para entender melhor, fica até poético. Né? Sou como um relógio que ficou muito tempo sem sofrer reparos, ficando empoeirado em todas as suas partes. As depressões dele, né? Aí ele, como a minha pessoa se tornou mais importante depois que a conquistei, presto mais atenção à minha saúde e não quero desgastar-me. Então, ele
já estava focando nela, até para ele ficar bem, para poder ficar com ela, né? E aí ele conta, a gente ver quem que é o Freud, né, direitinho, ele também tinha as partes ruins, igual a gente, né? Por exemplo, ele foi falar da inveja que ele sentia, ainda mais diante desse quadro de saúde dele, né? De uma cena que ele viu aqui, que estava na casa do Breuer, né? E o que aconteceu lá, que ele ficou com inveja, né, de pessoas lá, jovens, moças, entre 15 e 18 anos, alegres, felizes, e ele lá, né, cadê a Marta, cadê a Marta? Então, aqui. Certa noite, alguns jovens dançavam na casa de Breuer. Aí o Freud falando, com certeza para Marta, né? Você pode imaginar como me deixavam furioso. Tanta juventude, beleza, felicidade, alegria. Depois da minha penosa dor de cabeça e de nossa longa e dura separação. Tenho vergonha de dizer que nessas ocasiões sinto muita inveja. Decidi não me unir a qualquer grupo que conte com mais de 2 pessoas, pelo menos nos próximos anos. Sou realmente desagradável e incapaz de usufruir de qualquer coisa. A ocasião em si era muito agradável. Havia moças, em sua maioria de 15 a 18 anos, e algumas eram mesmo muito bonitas. Aí ele falou: senti-me mais deslocado do que uma epidemia de cólera. É médico, né? Essa é mais uma metáfora como ao deslocamento que ele sentiu, né? Então, o Freud tem esse lado amargo, tem esse tudo era muito difícil, ele era judeu e tudo, ralou muito para poder chegar a ter um cargo de professor, a fazer tudo que ele fez, né? Mas ele, ao contrário, também não era tão pessimista, porque tinha tudo para ser pessimista, né? E algumas coisas que ele falou aqui, realmente, até de queixar-se muito e tudo. Só que a luz do fim do túnel dele era a Marta, né? Então, ele tinha também uma autoconfiança desde pequeno, de que ele conseguiria chegar nas metas dele, né? Então, o que ele falava para escrever para Marta, né? Ele escreve assim, ó, nós superaremos tudo, né? Posso ver que não preciso ficar ansioso quanto ao sucesso final dos meus esforços. Trata-se apenas de uma questão de tempo. Então, ele não era pessimista, ele era otimista. E aí, essa frase que eu estava tentando lembrar ali. Eu escrevi, felizmente eu fui feito para essas situações difíceis. Fui feito para essas situações difíceis. Já superei muitas coisas quando não tinha outros motivos a não ser uma pequena ambição. Então, por que ficarei preocupada agora, quando o seu amor me sustenta? Então, o que movia ele era esse amor. Que finalmente depois ele conquistou, né? Enfim, tem uma parte aqui que eu achei interessante, porque é como que o Freud via a questão das mulheres, né? O que o Ernest Jones coloca aqui é que o Freud ele traduziu um livro, ele também mexia com traduções, ganhava um pouco de dinheiro com isso, e ele traduziu um livro do John Stuart Mill. E esse livro ele falava sobre as mulheres, né? E o John Stuart Mill pregava a emancipação da mulher, escrevia sobre isso. E aí, o que ele escreveu? Sobre as mulheres no campo de trabalho. Então, ele sustentava o quê? Né? Que a mulher casada pode ganhar tanto dinheiro quanto o marido. E eu achei interessante, o que o Freud falou disso?
Porque tem gente que fala, Freud é machista, muita gente fala isso e tudo, aí a visão, só que a visão que ele tinha da mulher, até porque ele era apaixonado em uma, né? Eu achei diferente, assim, o jeito que ele fala, assim, ser machista ou não vou entrar em mérito, mas eu achei interessante. O que que ele coloca, né? Ele vai falar do Stuart Mill, né, do que ele escreveu, e o que ele mesmo vê sobre isso da mulher trabalhando. Escreve assim, a autobiografia do John Stuart Mill, né? Sua autobiografia é tão puritana e tão extraterrena, Freud também, ô linguinha sarcástica, as metáforas dele são muito boas também. Então, sua biografia é tão puritana e tão extraterrena que por ela nunca se aprenderia que a humanidade é dividida entre homens e mulheres, e que essa diferença é mais importante. Então, ele via assim, não é. Tem diferenças aí, não é questão de achar que o homem tem mais dinheiro ou mais poder que as mulheres, não. Mas ele considera essa diferença que existe. Então, aí falando do John Stuart Mill, sua relação com a esposa nos dá também a impressão de não ser humana. Casam-se tarde, não têm filhos. E a questão do amor, como sabemos, nunca é mencionada. Geralmente se põe em dúvida se ela foi a pessoa maravilhosa que ele reverenciou. E todos os seus escritos nunca parece que a mulher é diferente do homem. O que não quer dizer que ela seja algo inferior. Pode até ser o oposto, né? Então ele não está falando mal de mulher aqui, não. Pode até ser o oposto, mais do que os homens, né? Mais evoluídos. Por exemplo, ele, o John Stuart Mill, vê uma analogia da opressão das mulheres na do negro. Né, opressão nos dois, desses dois tipos, né, mulher e negro. Qualquer moça, mesmo sem direito a voto ou sem direitos civis, cuja mão seja beijada por um homem, disposto a arriscar tudo pelo seu amor, poderia tê-lo emendado a esse respeito. Parece uma ideia completamente irrealista mandar as mulheres à luta pela vida de forma idêntica à de homens. Deverei pensar na minha delicada e terna menina, a Marta, como concorrente? Afinal de contas, a confrontação só poderia terminar dizendo eu a ela, como fiz há 17 meses, que a amo e que farei o possível para tirá-la do papel competitivo e levá-la para a atividade tranquila e serena do meu lar. É possível que com educação diferente anular-se todas as qualidades delicadas das mulheres, tão necessitadas de proteção, mas por outro lado tão vitoriosas, de modo que elas pudessem ganhar a vida como homens. Também é possível que neste caso não seria justificável deplorar o desaparecimento da coisa mais linda do mundo e que o mundo tem a nos oferecer, nosso ideal de feminilidade. Mas acredito que todas as atividades reformistas de legisladores e educadores fracassariam diante do fato de que, muito antes da época em que um homem pode obter uma posição em nossa sociedade, a natureza terá determinado o destino da mulher, levando em conta sua beleza, seu encanto, sua bondade. A legislação e os costumes consideram às mulheres muitos direitos, que ainda lhes são vedados, mas a posição da mulher não pode ser diferente. Ser uma namorada adorada na mocidade e uma esposa muito amada na maturidade. Então, o que ele defende aí é que ele ama uma mulher, né? Então, ele quis dizer assim, ela indo para o campo do trabalho, competindo de igual para igual com o homem, ela perde essa natureza, né? Essa delicadeza, esse encanto, essa
fragilidade, essa beleza. Não é nem que perde, né? Ele vê que a mulher tem que ser adorada, né? Eu concordo em algumas partes com isso, porque apesar de que hoje as mulheres todas trabalham, a maior parte trabalha, a gente fica muito estressada, né? Tem que fazer as duas coisas, né? Assim, na época, a Marta teria que fazer tudo que ela já fazia, né? Cuidar do Freud, cuidar de 6 filhos e tudo, e ainda ia para o trabalho competir com o Freud, né? Entre aspas, que ele fala assim. Como que eu vou competir com a mulher que eu amo? Vou competir, vou falar, fica lá em casa que eu te dou mimos, vou te paparicar e proteger. Assim, pelo menos a gente vê, assim, que ele quer dizer assim, olha, o John Stuart Mill, não sei se ama tanto a mulher dele como eu amo, né? E se eu amo, eu quero dar um conforto para ela, né? E dar tudo. E ele gostava demais de dar presente. O primeiro salário foi para ela, né, gente? Então, é isso. Então, essa parte da vida dele, né, que também fala de alguns que ele gostava muito de teatro, ele assistia ópera, ficou impressionado com uma apresentação de uma atriz famosa, que era a Sarah Bernard, e ficou impressionado com a atuação dela, né? Vou até ler essa parte, pra vocês verem assim. O jeito que ele escreve é muito legal. Ele falando, né? Mas essa Sarah, como ela representa? Depois das primeiras palavras de sua vibrante e adorável voz, tive a impressão de que a conhecia há anos. Nada do que poderia ter dito me teria surpreendido. Eu acreditava de imediato em tudo que ela dizia. Nunca vi figura mais cômica do que Sarah no segundo ato, onde ela aparece com um vestido simples, e logo a gente para de rir, pois cada centímetro dessa pequena figura vive e enfeitiça. Depois, sua maneira de encantar, implorar, acariciar, incríveis posturas que ela pode assumir, e como cada membro e cada junta atuam com ela. Um ser curioso. Posso imaginar que ela não tem necessidade de, na vida, ser diferente do que é no palco. Achei uma gracinha isso. Então, ele gostava muito de teatro, essas coisas assim. Só isso. Aí fala das cidades que ele visitou, Paris, ele foi para a Inglaterra quando ele tinha 19 anos, algumas outras cidades. Fala um pouco aqui do Charcot, foi um dos mestres dele, que ele entrou mais que ele estava muito na neurologia, a parte mais anatômica, orgânica, né? O cérebro. Ele passou mais para psicopatologia, neurose, histeria, e começou a ir para o lado da psicanálise por causa do Charcot. Então, ele estudou com Charcot em Paris, uma bolsa que ele ganhou, né? Que ele estava em Viena, ganhou essa bolsa para estudar em Paris. E aí, o Charcot foi muito importante para ele passar dessa parte orgânica para outra parte mais psicológica, né? Dentro da carreira dele, né? E aí, escreve do Charcot, né? Nenhum outro ser humano jamais me influenciou de tal forma. Demais, né? É outra figurinha, né? Que ele... Parece que a gente também é assim, né? Chega perto de pessoas interessantes, a gente fica encantado, né? O Freud também tinha esse encantamento com o Charcot, né? Então, aqui na França, ele no começo não gostou da França, achou o povo meio arrogante, se sentiu muito sozinho, né, no começo. Mas aí ele falando de Charcot, gostou muito do Charcot. Visitou a residência dele 6 vezes. Então tinha eles todos eram amigos, né, os professores, os mestres. Então, e falando de Charcot, para terminar essa parte.
que foi essa figura importante. Então, falou que o Charcot podia ser tremendamente estimulante e excitante. Aí ele, acredito que estou mudando muito. Charcot, que é tanto um dos maiores médicos, quanto um homem cujo bom senso é da ordem do gênio, simplesmente demole minhas concepções e meus objetivos. Muitas vezes, depois da conferência, eu saio como se estivesse saindo da Notre Dame. Ele adorava Notre Dame, a catedral de Notre Dame, lá em Paris. Gostava demais, fiquei impressionado com aquilo. Então, estava comparando a conferência de sair inebriado com as conferências do Charcot. Saio como se estivesse saindo da Notre Dame, com novas impressões para levar em consideração. Ele, porém, me absorve. Quando me afasto dele, não tenho mais desejo de trabalhar em minhas coisas simples. Meu cérebro fica saciado, como depois de uma noite no teatro. Não sei se a semente algum dia frutificará, mas o que eu sei, com certeza, é que nenhum outro ser humano jamais me influenciou de tal forma. Então, tanto que ele mudou da neurologia para a psicopatologia, né? Então, ele fala, né, que o Charcot é um homem a quem me subordino prazerosamente. Então, esse aí é o Charcot. Vocês viram agora um pouco mais sobre essas partes do Freud, as doenças, a Marta, Charcot, um pouco da vida particular dele, né? E até a próxima.